Bom dia, paz do Senhor a todos. Nesta manhã eu queria compartilhar uma palavra com todos aqueles que podem me ver. Palavra esta que Deus colocou ao meu coração quando recebi o convite de gravar este vídeo. Uma palavra mais direcionada aos jovens. E nesta oportunidade eu queria ler um texto que se encontra em Juízes, capítulo de número 13, versículo 24 e 25, que vem falar acerca da vida de Sansão. No versículo 24 diz assim: Depois teve esta mulher um filho e o chamou seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zora e Estaol. A vida de Sansão é uma vida que nós podemos extrair grandes lições. E como eu falei no início, principalmente direcionada mais para os jovens. Porque a vida de Sansão, nós vemos que desde o início, Deus, ele falou para os pais de Sansão que tinha uma grande missão para ele, que tinha planos grandiosos para ele. Sansão ia ser alguém diferenciado. Sansão ia ser alguém que o Senhor ia capacitar de uma forma diferenciada e que Deus ia usá-lo de maneira poderosa. Só que nós vemos no decorrer da vida de Sansão que Sansão ele troca os planos que Deus tinha para ele por relacionamentos ilícitos. E se tem algo que eu tenho visto hoje, os jovens da atualidade também fazer, é a mesma coisa que Sansão fez. Temos visto que jovens têm trocado os planos que Deus tem para as suas vidas por relacionamentos ilícitos. Nós vemos aqui na continuação, no capítulo 14, que Sansão ele vai descer a Tímina e ali ele vai ver uma mulher, filha dos filisteus, e vai se afeiçoar por ela. Sansão sabia de que os filhos de Deus não poderiam se relacionar com mulheres filisteias. Isso estava na lei do Senhor. Mas a Bíblia vai falar aqui no capítulo 14, versículo de número 1, diz assim: E desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe e disse: Vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, agora, pois, toma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o teu povo, para que tu vá tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Tomai-a, esta, porque ela agrada aos meus olhos. Nós vemos aqui pelo menos 3 erros de Sansão. Primeiro, se afeiçoou por mulheres filisteias, trazendo para hoje alguém que é crente que se relaciona com alguém descrente. Paulo vai falar que a luz não tem parte com as trevas. Não vos prendais a um jugo desigual. E nós temos visto hoje que muitos jovens têm cometido o mesmo erro. Nós temos visto que jovens hoje têm trocado os planos que Deus tem para ele por relacionamentos ilícitos com mulheres que não têm a mesma fé, não têm as mesmas convicções. E isso, meu amado, é pecado e nos afasta de Deus. E frustra os planos que Deus tem para as nossas vidas. Outro erro de Sansão nesse texto é que ele foi contra a opinião de seus pais. Os seus pais lhe aconselharam a não se relacionar com esta mulher. Mas Sansão, ele foi contra a vontade de seus pais. E mesmo os seus pais lhe aconselhando a não começar esse relacionamento, Sansão insiste em se relacionar com esta mulher. Nós temos visto hoje também muitos filhos
que não escutam mais os seus pais, os conselhos de seus pais. E se tem algo, meu amado, você que está me ouvindo, me vendo, que é um princípio para você começar um relacionamento, é a aprovação dos pais. Se os seus pais não aprovar, e nem os pais da pessoa que você está querendo se relacionar não aprovar, não inicie esse relacionamento. Porque aquilo que começa errado, pode ter certeza que terminará errado. O outro erro de Sansão é que a Bíblia vai falar aqui que a mulher agradava aos seus olhos. Outro erro grande que muitos jovens têm cometido é que têm se afeiçoado a mulheres apenas pelo aquilo que eles estão vendo. Não só no caso dos homens, mas também das mulheres. Eles vão não pelo aquilo que a pessoa é ou pelo aquilo que a pessoa tem dentro dela, mas sim se afeiçoam, se apaixonam pelo aquilo que ele está vendo por fora. E muitas das vezes, meu amado, quando alguém comete esse erro, nós vemos que geralmente a pessoa no final paga um alto preço. A Bíblia vai falar que nós não devemos andar por vista e sim por fé. A Bíblia vai falar um exemplo maravilhoso acerca disso que aqui estou falando. É que quando Abraão e Ló, na verdade os pastores de Abraão e Ló, tem ali um desentendimento por conta que as suas ovelhas estavam se misturando. A Bíblia vai falar que Abraão diz a Ló que ele escolhesse um dos lados. Se ele escolhesse a direita, Abraão iria para a esquerda. E se escolhesse ele a esquerda, Abraão iria para a direita. E a Bíblia vai falar que Ló, olhando as campinas do Jordão, ele decide ir para lá. Só que lá, nas campinas do Jordão, estava Sodoma e Gomorra. E nós sabemos que Ló pagou um alto preço por ter escolhido apenas pelaquilo que ele estava vendo. Portanto, jovem, você que está me ouvindo, não escolha se relacionar com alguém apenas pelaquilo que você está vendo. Mas procure saber se esta pessoa é cheia do Espírito. Procure saber se ela obedece a Deus, se teme a Deus, se verdadeiramente é alguém que é filha de Deus. Porque se você for apenas pelaquilo que você está vendo, você pode acabar resultando nas mesmas consequências que aconteceu na vida de Sansão. Outro erro grande de Sansão, que na continuação nós vemos que Sansão ele vai se afeiçoar por Dalila. E nós vemos que ele, na conversa que teve ali com Dalila, a Dalila perguntando a ele qual era o segredo de sua força, ele vai brincar com o pecado. Ele vai dizer que a sua força estava em outras coisas, até que Dalila continua insistindo, dizendo ela que ele não a amava, até que ele cede e comete o erro de dizer o segredo da sua força. Meu amado, Sansão ele cedeu à pressão de Dalila, porque ela dizia que ele não a amava. E tem muitos jovens que têm cometido o mesmo erro. Pessoas querem provar, ou querem que provem o amor pelo próximo, cometendo aquilo que a Bíblia condena, aquilo que a Bíblia diz que é pecado. E Sansão, infelizmente, caiu nesses erros. E nós vemos que no final da vida de Sansão, ele pagou um alto preço. Ele foi preso pelos filisteus, ele foi cego. E no final de tudo, ele chegou até mesmo a morrer. Meu amado, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. E você, jovem que está me ouvindo, não cometa os mesmos erros de Sansão. Há um provérbio que diz que o sábio, ele aprende com os erros dos outros, mas o tolo, nem com os seus próprios erros ele aprende. Então que você possa meditar nos erros da vida de Sansão e procurar não cometê-los, e procurar ter e experimentar os planos e projetos que Deus tem para a sua vida. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.